Diretora, solta mais uma vez o forró das Curicas pra gente curtir nessa manhã de sexta-feira. Eita, forrozinho bom! Vambora pra festa que agora começa, cheia de promessa. Pra roleta chamou, então é nós aqui, muita animação. Pulando fogueira e se remexendo ao som da sanfona. promo da maçã do amor, você mexe com seu coração. Vai ter casamento, quem sabe agora. Fala sério, elas vão deixar saudade, né? Cheias de Charme termina hoje. E pra que a gente acabe de uma vez por todas com esse mistério, quando a gente começou a ouvir a Chayenne chamar as meninas, as empreguetes de Curicas, muitas pessoas, principalmente quem não é do Nordeste, ficou pensando, mas o que são as Curicas? Cada um chegou a uma conclusão diferente, né? Associando palavras e tudo mais. Aí é claro que a nossa produção foi pesquisar, encontrou as Curicas aqui em São Paulo e a gente trouxe até você para que você conheça. Eu tô recebendo o André Grespan, que é veterinário especialista em animais silvestres, para contar pra gente quem são. Tudo bem com você? Seja bem-vindo! Eis a Curica, finalmente! Que graça de pássaro, que animal bonito! Conta pra gente, que história é essa? Por que que o pessoal da novela da Sete, a Chayenne especialmente, faz a associação das empreguetes com esse passarinho que é tão bonitinho, tão simpático? O que que ela quis dizer com isso? Olha, eu acho que é porque é tagarela, alguma coisa assim. Tagarela? Como se fosse uma maritaca, que tem uma voz estridente. É? Essa é a sua opinião? Tanto que assim, a Curica, ela tem vários nomes. Maritaca, baitaca. Ah, a gente também pode chamar a Curica de maritaca? Pode. Aquele bando que a gente vê passando assim, aqui em São Paulo também a gente encontra Depende vários. da região. Também são Curicas. Depende muito da região. Que interessante, que bacana. E de que família é a Curica? É da Piscitaciforme, todas as aves de bico curto. Ah, todo mundo que tá aqui então é da mesma família. É, Piscitaciforme. Que são os pássaros então que tem o biquinho curvo, né, pra frente. Então, nessa família, é uma família grande, né? A gente trouxe aqui alguns exemplares, mas compreende tantas outras aves também, Sim. né? A gente tem aqui uma cacatua. Olha que linda, gente, presta atenção. Esse animal é maravilhoso, né? É lindo. É uma ave, ela é deslumbrante, as penas lindas, ele é tudo Bastante branquinho. mansa. Mansa, né? Muita gente gosta de ter cacatua em É casa, quase que um bebê. né? É mesmo. Mas ela não fala como um papagaio. Pode falar, na verdade não existe regra. Todas essas aves de bico curvo podem falar. Ah, é? Mas isso depende de quê? De estímulo que a gente dá no dia a dia ou da habilidade de cada uma? Tem aves que têm um pouco mais de habilidade, mas é do estímulo também, Tá. tá? No caso, a Gabi, ela mais resmunga, mas algumas chegam a chamar o nome, falar pequenas frases. Quanto tempo tem a Gabi? A Gabi tem 5 anos. Você resmunga, Gabi? É, eu tô ouvindo ela resmungar aqui. Você resmunga? É? Gente, ela é linda. Tô apaixonada pela Gabi. 5 anos, mas vive até quanto uma cacatua? Ela pode chegar a 50 anos. 50 anos? Sim, Nossa, é fica de bastante. herança. É mesmo, pode passar de pai para filho, sim. Linda demais. Do que ela se alimenta? Normalmente esses animais, todos eles comem o mesmo grupo de alimentos? Então, em geral, eles comem frutos, brotos de árvore e algumas sementes. Embora a gente não recomenda para consumo contínuo, sem parar, a semente de girassol. Ah, é? Não é legal. A gente usa ração, que é parecida com ração de cachorro, mas é uma ração especial para eles. Tá. Vamos sair do assunto da cacatua, vamos voltar para a Curica, gente. Ela é muito simpática. Normalmente a gente encontra, as Curicas, elas são mais encontradas no Brasil em que região? Então, dependendo da espécie, ela pode ser mais na região amazônica e pode também ter na região de Mata Atlântica, pegando todo o litoral. Ah, é? Tá? Eles têm distribuição, são cerca de 4 ou 5 espécies que ocorrem aqui no Brasil, essa é apenas uma delas. E elas têm distribuição no Brasil inteiro, mas a gente encontra o gênero Pionus, que é dela, na América do Sul inteira. Ah, é? Então a gente encontra outras cores também, Outras né? cores. Essa, ela tem a plumagem predominante aí no verde com a cabeça azul. Tem outra que tem a cabeça um pouco mais roxa, com meio pálido, pintado de verde. Tem uma toda verde, tem uma que tem a testa branca. São várias espécies. E dá pra gente ter uma Curica em casa também? Dá. Dá? Comprando legalizado, sim. Claro, isso é muito importante para todos os animais, né? Todos os animais. Comprar de um criador autorizado pelo IBAMA. E como é que é a reprodução das Curicas?
Então, eles são muito complicados de reproduzir porque eles têm que ter uma empatia com o parceiro. Então, assim, se bater o olho e se apaixonar, pode ser que role. Ah, é? Mas se Mas bater... eles também escolhem um parceiro pra vida toda, como as araras fazem? Sim, É? a gente chama de monogamia social. Que É bacana. muito parecido com alguns humanos. Quando, Com alguns humanos, é ótimo. quando o parceiro tá perto, ele é extremamente fiel. Mas se o parceiro for fazer alguma coisa na esquina, ele pode dar bola para outra pessoa. Agora foi melhor ainda a definição. Aliás, sobre isso, foi até bom você comentar esse assunto, que nós vamos ter aqui hoje um time de homens para responder as dúvidas das mulheres aqui no programa de hoje. Imagina que vai sair. Estamos recebendo várias perguntas já da mulherada em casa, mande a sua também para o nosso endereço eletrônico, tá? Voltando a falar da curica, como eu comentei logo na abertura aqui do nosso bate-papo, olha lá. Vocês ouviram, gente? Ah, não, vou ter que fazer um parênteses agora. Será que em casa o pessoal conseguiu ouvir? Ah, ela falou lá. Lola, você é linda. Ai! Vou me algazar agora aqui. Olá pra você também. Bom dia. Tudo bem, Lola? Olá! Ai, que linda. Olá! Ai, gente, tão barato isso. Papagaio é muito legal, né? Fala sério. Quanto tempo tem a Lola? A Lola acho que tem quase 10 anos. Eu não consegui definir ainda se ela tá falando olá ou se ela tá falando o nome dela, se ela tá se apresentando. Tipo, eu sou a Lola! Fala um pouquinho dos dois, pá. Que linda! Maravilhosa. O papagaio, sim, é um que a gente consegue estabelecer uma comunicação bem interessante, né? Porque realmente eles falam, quanto mais a gente repetir, mais eles aprendem, né? Sim, eles chegam a aprender frases, eles adoram música, né? Então, se você ficar cantando alguma musiquinha perto deles, geralmente eles decoram com muita facilidade. Eu tenho uma tia que tinha um papagaio, a gente chamava ele de louro, e a gente cantava Tirei Pau no Gato, chegava no fim ele miau! Eles O maior adoram, barato. Adoram esse tipo de interação. Principalmente quando grita, essas coisas, eles adoram essa parte da música. Não, você viu que a algazarra que aconteceu aqui, um começou a gritar, de repente todo mundo começou a se manifestar, a arara entrou na conversa, daqui a pouco a gente chega aí pra vocês. Mas eu tava falando das curicas, antes de ser aqui, interrompida por um olá tão bonitinho, não teve como não abrir um parêntese. Sobre as curicas, na novela, eu estava comentando na abertura aqui da pauta, que quando elas começaram a comentar sobre as curicas, ela começou a xingar, entre aspas, né, as empregretes de curica, cada um chegou a uma conclusão do que era a tal da curica. Eu, sinceramente, achava que não era nem um bicho, achava que era um objeto, tipo uma cumbuca, sei lá por quê, eu fiz essa associação na minha cabeça. Só que, na verdade, a definição, em vez de ser, pelo que a minha produção pesquisou e tudo mais, pra gente trazer isso pra vocês até a título de informação, não é porque elas têm essa voz estridente, ela não tá xingando por conta disso. É porque no Nordeste, vou explicar aqui, ó, tem aqui na minha fichinha, mais ali especificamente na região do Piauí, isso é um deboche pra tratar as empregadas domésticas. Principalmente as enxeridas, aquelas que ficam se metendo na vida do patrão. Então a Chayenne estava dizendo que elas são enxeridas, intrometidas, na verdade. E não que cantam mal e tem a voz estridente. Interessante, né? Pra que a gente saber. Uma curiosidade a mais. Essa foi uma só que eu tenho pra te passar, porque você tem muitas outras pra passar pra gente aqui sobre esses bichinhos. Agora, a curica também, como a gente já falou, ela se alimenta mais ou menos parecido com A alimentação é geralmente a cacatua, né? E o papagaio também? Também. Frutas, em geral, brotos de árvore, até algumas raízes, dependendo da espécie. Tá. Mas basicamente vegetal. E quem quiser se dispor a ter um animal como esse em casa, a gente precisa colocar ali um espaço especial, precisa ter um viveiro. Como é que a gente deve preparar? Qual é o ambiente da casa mais interessante para que eles vivam bem? Então, um ambiente que de dia tem a gente, então eles são extremamente sociáveis, eles adoram ter companhia, então é legal estar em um lugar da casa não isolado, mas sim com contato com as pessoas. É legal ter uma gaiola boa, ampla, a maior possível que se possa comprar para caber em casa. Tá. Independente se é um ou se é mais, né? Se é um é mais. A maior gaiola é o ideal. Tá. E que isso seja como um dormitório, um quarto. E a ave tem que passar um tempo solta, então tem playground, pode ficar em cima da gaiola, tem que ter um espaço muito maior para brincar com ela. Para que ela brinque no momento que ela está sozinha ou que a gente consiga interagir também nos momentos em que está em casa, né?
E são aves, são animais muito dóceis, a gente consegue ter uma boa interação com eles, eles têm alguma agressividade com alguma faixa etária, porque tem animal que não gosta de criança, tem umas coisas assim. No caso das aves, dessas aves, como é que funciona? Em geral, na época de reprodução, quando eles atingem a maturidade sexual, em especial os papagaios... Lola. Em especial os papagaios, eles podem desenvolver uma certa agressividade com algumas pessoas. Tá. Então é muito comum um papagaio que gosta de mulher, que gosta de loira, não gosta de morena. Eles fazem essa diferença, essa enxergam distinção? muito bem. Que bacana. Você subia muito bem, viu, Lola? E isso acontece geralmente na maturidade sexual em geral com eles. Mas isso é por uma questão de instinto de proteção da cria, alguma Também coisa assim? existe. É? Existe os hormônios da flor da pele, o instinto de reprodução, principalmente quando essa espécie aqui, que é o agapornis, muita gente tem em casa. Vem pra cá pra gente conseguir mostrar o agapornis. Deixa eu pôr ele aqui. No detalhe. Ai, que bonitinho. O agapornis, geralmente o pessoal reproduz muito fácil em casa. Ele é uma ave muito fácil de reproduzir. Porém, quando se põe em ninho, ele fica extremamente agressivo. É melhor não mexer com quem tá quieto nessa fase. Tá. Então, assim, quando tá em época de reprodução, principalmente com ovo ou filhote, se torna extremamente agressivo. Deixa eles quietinhos, espera passar essa fase, dê os cuidados que ele precisa, é claro, né? Alimentação, reforço na alimentação e deixa ele fazer o resto. E é interessante sempre, claro, conversar com o veterinário para saber o que cada fase que o animal está vivendo precisa, né? Você comentou agora da alimentação. Nessa fase da reprodução, a gente precisa ter um cuidado maior com isso? Sim, deixar principalmente alimentos com mais proteína, principalmente o que a gente chama de farinhada. Tá. Farinhada de ovo, ou uma ração à base de ovo, que ajuda a fornecer mais proteína, tanto para a fêmea formar o ovo, como para alimentar os filhotes em fase de crescimento. Tá. Agora, vamos supor que eu tenho uma casa, um quintal grande, de repente a pessoa mora num apartamento, também não quer que saia voando por aí. Mas, ao mesmo tempo, eu quero interagir com o animal, não quero deixar ele preso na gaiola o tempo todo. Tem aquela história de cortar a pontinha das penas, né? Como é que isso pode ser feito com segurança? Eu observei que na agapornis ela tá com as asas aparadas, né? Sim. Tem como você mostrar? Isso deve ser feito em casa ou a gente deve confiar a um profissional, a um veterinário para não machucar? Tem um limite para que as penas não sejam feridas? Então, uma coisa interessante que eu sempre repasso para os clientes. A ave tem que conseguir pousar. Tá. Tem gente que faz um corte de asa tão agressivo que a ave cai. Parece uma jaca caindo no chão. E ela pode se machucar E feio, aí se né? machuca. Quebra o pico, quebra as penas, pode até quebrar a asa. Então não é legal você fazer um corte de asa muito agressivo. Tá. O corte tem que ser nas duas asas para que permita a ave pousar. Muita gente corta uma asa só, então o animal Deixa ela quando manca. vai voar, ele rodopia no ar e cai de qualquer jeito no chão. E como é que foi? Deixa eu mostrar aqui então. Quem vai mostrar pra gente aqui o detalhe da asinha? No caso do agapornis, ele tem um corte um pouco mais particular do que, por exemplo, calopsita. São cortadas só as primárias. Só as de fora. Dos dois lados a gente corta só as primeiras penas, de ambos os lados. Tá, Tá? entendi. Aqui, Mas no geral, nessas outras aves, como seria feito esse corte? Então, existem vários tipos de corte. Deixa as 5 primeiras compridas e corta o resto. No caso de calopsita, você tem que deixar as 5 primeiras um pouco mais comprida, corta só um pouquinho e corta o resto. Tá. Mas em geral o padrão é esse, corta só um pouco as primárias ou deixam elas compridas para ficar mais estético, senão fica parecendo um corte de anel. Claro. E cortas de dentro para ficar mais bonitinho ou corta só as primeiras penas para tirar a capacidade de levantar voo. Mas de qualquer forma é importante então que você converse com o veterinário, com o profissional Tá antes de fazer revoltada. isso, né? Olha só a bagunça que a Lola tá fazendo na gaiola dela. Tá picando todo o jornal, tá querendo fazer uma reforma. Ela não gostou do tapete que você colocou, ela quer reformar. Picar jornal é uma coisa que não é legal. Não é legal, é? Também não. É mesmo? Por quê? Por causa da tinta? Por causa da tinta. É agressivo para animal? Pode intoxicar. O que é bom colocar no fundo da gaiola? Aquela Geralmente folha, papel craft ou papel sulfite. E aquela serragem é boa para? Não, aquilo na verdade, o pessoal põe aquilo na esperança de limpar pouco a gaiola. E é um perigo, tanto
tanto para o animal como para a pessoa, porque aquilo fica Não pode juntando acumular, fezes. é lógico, é. Então a ideia é trocar até 2 vezes ao dia. Como identificar se o papagaio é macho ou fêmea? Então, no caso do papagaio, só com exame de DNA. É mesmo? Só DNA. Gente, é difícil. Mas no caso de todas essas aves, é só assim que a gente identifica ou não? No caso dos ptacídeos, no caso da cacatua, a fêmea tem um olho um pouco mais marrom, claro, do que o macho. O macho tem um Tá. olho bem escuro. Tá certo. Mas a arara, o papagaio, o pionis é com DNA. Olha, esteve presente aqui durante toda a nossa pauta também essa arara maravilhosa, deslumbrante, essa é a arara azul, né? Não, é uma Não? canindé. A azul Canindé? é toda azul. Ah, ela inteirinha azul, não tem esse peito amarelo, Não, então? não tem esse peito amarelo. Ah, então tá, olha só, aprendi mais uma hoje. Que bonito desenho da carinha dela aqui, assim, nessas E partes ela é um pretas. filhote, então ela tem o olho um cinza mais escuro. Quando vai ficando adulto, o olho vai ficando bem claro. A arara já é um pouco mais difícil a gente ter em casa do que esses animais um Digamos pouco menores. que às vezes é uma briga com o vizinho, porque quando cisma de gritar de manhã ou no fim da tarde é uma vuvuzela. Então, Vuvuzela, ótimo. E ela grita mesmo, eu tô ouvindo ela falar desde o começo do programa. É, menina, você é muito tagarela. É, a Chayane devia ter chamado as curicas lá de arara numa dessa, né? Se fosse pra falar da voz estridente, ela ganha com certeza. Eu adorei esse assunto, adorei esse bate-papo. Realmente, a curica é uma simpatia. Ela não merece esse título de enxerida na vida das pessoas, de empregada enxerida, né? Tadinha, ela é tão boazinha. Ela nem fala, né? fala muito pouco. Ela fala muito pouco. Ela mais fica fazendo esses barulhinhos e grita. Né? É normal esses animais na parte da manhã, quando está amanhecendo o dia, e no fim da tarde, gritarem. É. Então, assim, quem tem um bicho desse sabe que esses 2 horários grita. Ah, tem que saber disso, né? Tem que saber. Não adianta querer que o bichinho fique quieto, não, que faz parte do comportamento deles. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Todas vocês? Só tem um macho aqui, né? Só O um resto é tudo macho. fêmea. E todos vocês, então. Adorei conhecer as curicas e também, claro, acabar com a curiosidade de todos aí de casa, né? A gente ficou a semana inteira querendo saber quem eram as curicas. Trouxemos aqui pra você, cumprimos a nossa promessa. André Grespan, veterinário especialista em animais silvestres, muito obrigada pela Obrigado sua presença você. aqui, viu? Ó, tem mais um bonitinho aqui pra eu agradecer Ah, tá também no aqui seu do lado. ombro, ó. O site para você fazer contato com o André é o www.wildvet. Wild você vai escrever com W-I-L-D, vet com temudo no final, .com.br. Muito obrigada, viu? Obrigado. Até uma próxima. Ótimo fim de semana para você. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, bebês. Que graça, né, gente?